Olá, caros alunos. Nós vamos começar o nosso estudo sobre o Sequelize, tá? Que é um ORM utilizado no Node.js e que facilita muito o trabalho, né, a manipulação de dados em bancos de dados. Nas últimas aulas, nós vimos alguns exemplos de manipulação de dados utilizando o SQL puro, né? Mas existem outras formas de manipular esses dados, principalmente usando frameworks de persistência e de manipulação desses dados, tá? Antes de nós começarmos a entrar nesse mundo do Sequelize, nós temos que entender o que é o ORM, tá? Então, a nível de introdução, no âmbito de desenvolvimento, uma das principais atividades do desenvolvedor back-end é o acesso e manutenção de dados em um banco de dados, ok? Então, qualquer desenvolvedor web, ele precisa saber, no caso de desenvolvedor de sistemas, fazer a manipulação de dados de um banco de dados, tá? Então essa atividade ela pode se mostrar penosa. Por quê? Porque apesar da padronização das instruções em linguagem SQL, algumas funções são específicas de cada SGBD. Como, por exemplo, é uma função do substring, tá? Que ela tem por objetivo extrair um pedaço de uma string para consulta ou substituição, alguma coisa do tipo. Ou seja, você lá tem um campo string no banco de dados e você quer consultar um pedaço dessa string, fazer uma consulta dessa string, ou fazer substituição ou até mesmo exclusão. E os bancos de dados oferecem funções prontas para você fazer essa manutenção de substring, tá? No entanto, dependendo do banco de dados, essa função ela muda, tá? Como por exemplo aqui eu estou mostrando, no MySQL e no Postgres, essa função se chama substring, tá? Já no Oracle, ela se chama subst. Então o que acontece? Imagine que você tenha um sistema, tá? Que você construiu e esse sistema todo baseado em MySQL. E por algum motivo, seja de performance, seja de tamanho de dados, né, de massa de dados, etc., você tem que migrar o sistema agora para um Oracle. Então você vai ter que sair mapeando todas as consultas SQL que você criou para ver se essas consultas também são aceitas no Oracle, tá? E por um exemplo é que consultas que utilizavam a função substring, elas agora, todas elas vão ter que ser modificadas, por exemplo, para uma função subst, ok? Ou seja, se você utilizar a linguagem SQL pura, como nós fizemos em aulas passadas, para fazer manutenção de dados, você acaba por talvez ficar refém desse dialeto, tá? Exatamente desses SGBDs, ok? Então, não é aconselhável, vamos dizer assim, se utilizar SQL na sua forma pura dentro de sistemas. Por quê? Porque você acaba se tornando refém daquele dialeto. Pode acontecer de você não ter problemas em relação a isso, como por exemplo, fazer uma modificação de MySQL para Postgres. Pode ser que você não use uma função específica de cada um e a sua migração seja de modo mais suave. Mas pode existir essa possibilidade de ter essa, essa dificuldade, né? Então, nesse caso, utilizar comandos SQL puros na sua aplicação pode limitar suas opções no caso de você querer fazer uma migração de dados para um outro SGBD, tá? Então, o que são os Object Relational Mapping, tá? Ou seja, o que são os ORMs? Eles foram criados, tá, para contornar o problema desses dialetos diferentes entre SGBDs. Tá? Então, o pessoal pensou numa forma de assim ser o mais transparente possível quando se deseja a troca de um banco de dados por outro, de um SGBD por outro, tá? Ou seja, o mapeamento objeto relacional, que é o ORM,
é uma técnica de programação que permite que você interaja com um banco de dados relacional usando objetos da linguagem de programação orientada a objetos. Então, aqueles conceitos de POO, de classe, método, atributo, tudo aquilo, ela é transportada, tá, em linguagem de programação, mas dessa vez para você poder manipular dados, ok? E não somente para construir a sua aplicação. A própria manipulação de dados se dá através de uma linguagem muito parecida, tá? Inclusive com os mesmos conceitos das linguagens orientadas a objeto. Então, o banco de dados relacionais, como o MySQL, o Postgres, o SQL Server, armazenam esses dados em tabelas formadas por linhas e colunas. Isso aí todos nós já sabemos disso, né? Por outro lado, linguagens de programação orientada a objetos organizam os dados como objetos que têm atributos e métodos, tá? Então nós temos os atributos que são digamos assim, as variáveis, os dados de dentro de um objeto, né? E os métodos são as funções que eles executam, ou seja, o que é que eles fazem, o que é que cada objeto faz, né? Bom, o ORM, essa ferramenta, ele faz a ponte entre esses dois mundos, tá? Então, o ORM, o que é que ele faz? Ele utiliza a filosofia da programação orientada a objeto para fazer manipulação de dados de SGBDs, tá? Então, ele permite que você trabalhe com objetos e classes no seu código, ou seja, você vai codificar a sua manipulação de acesso aos dados utilizando os paradigmas da programação orientada a objeto, tá? E esse ORM, ele se carrega de traduzir aquilo que você está fazendo em POO, tá? Para operações SQL. Então, se você quer inserir um dado, ele vai fazer essa tradução daqueles parâmetros e métodos que você está usando na POO e traduzir em comandos de select, insert, update, delete e assim por diante, tá? Por exemplo, inclusão de dados manual, como a gente estava fazendo até há pouco tempo. Eu jogo um comando SQL aí, insert into, name, e-mail, values, tal, ou seja, eu estou inserindo um dado de usuário de e-mail em uma tabela, tá, chamada users, com os valores de Ana e ana@email.com. Isso aí seria eu utilizando o SQL puro, tá? Usando o método da POO e do ORM, seria mais ou menos uma função await user.create, tá? Ou seja, eu tenho aqui o objeto user, eu tenho aqui o método create, tá? E eu tenho aqui os parâmetros, ou seja, os atributos desse método create, que seria o nome, que é Ana, e e-mail. Ou seja, eu não sei a forma como o ORM vai inserir esses dados, vai fazer essa tradução, mas com certeza ele vai traduzir isso aqui para algo parecido com isso aqui, tá? Então, como é que ele funciona? Nós temos aqui um comparativo do conceito de POO com o banco de dados relacional. A classe, no caso do sistema que a gente está construindo, existe uma classe chamada livro, tá? Que é o mesmo que a tabela de livros, tá? Existe um objeto livro, ou seja, quando eu crio um objeto livro, uma instância do objeto livro, para um banco de dados relacional é como se ele fosse um registro, uma linha, tá? Eu, Quando eu uso os atributos desse objeto, desse livro criado, desse objeto criado, é o mesmo que eu estar manipulando uma coluna lá do banco de dados. E os métodos que eu utilizo para manipular esses dados, esses atributos, é como se fosse uma query do SQL, tá? Então, todos esses conceitos utilizados em PO, eles são traduzidos para os conceitos utilizados em bancos de dados relacionais, tá? E quais são as principais funcionalidades do ORM?
primeiro é o mapeamento de modelos, tá? Nós vamos definir modelos exatamente como se fossem classes, ok? Ou seja, cada tabela do meu banco de dados, ele vai ser mapeado no ORM como se fosse uma classe, tá? Uma classe no JavaScript, no nosso caso, né? Você vai ter um CRUD automatizado, tá? Então você vai ter toda a criação, a leitura, a atualização e exclusão de dados utilizando métodos dessa classe que você criou, métodos padrões dessa classe que você criou, e não utilizando comandos SQL, tá? A outra vantagem são associações, ok? Dentro da classes, vocês podem definir quais são as associações dessas classes, que são os relacionamentos nas tabelas de banco de dados. Então você pode dizer, por exemplo, no nosso caso, eu tenho o livro, que é uma tabela com dados do livro, da obra, vamos dizer assim, e você tem exemplares, tá? Exemplares, ele é a representação física do livro. O livro é, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, o autor é Lewis Carroll, e o gênero do livro é romance, ou aventura, ou fantasia, o que for, tá? Isso é o livro, ou seja, é um conceito abstrato. Não existe algo físico, concreto, livro. O que existe de concreto são os exemplares, tá? Então, por exemplo, eu tenho um exemplar da obra de Alice. Esse exemplar meu é da editora X, por exemplo. Ele tem tantas páginas e foi lançado em tal ano. Isso aí é a representação de um exemplar, tá? Então a gente já está vendo duas tabelas aí que elas têm uma certa ligação. Então eu posso definir dentro desse meu mapeamento dos meus dados essa ligação, tá? Eu posso validar dados dentro dos próprios modelos. Ou seja, ao invés de esperar a validação do banco de dados, eu já posso fazer essa validação dentro do meu modelo, ou seja, eu não chego nem na tabela, tá? Por quê? Porque eu defino validações como, por exemplo, campo nulo. Eu não posso, tá? Então, eu posso definir que um campo, mapeando no meu ORM, um campo ele não pode ser nulo, automaticamente o ORM, antes de ir para a tabela, antes de se conectar, ou seja, de invocar o banco de dados, ele já vai validar ali, porque você já mapeou como certos atributos, sendo como, por exemplo, não nulo, tá? Outra coisa são migrations, que é o quê? As migrations é quando o ORM ele automaticamente atualiza o banco de dados, certo? Então você pode criar modificações desses bancos de dados e se você quiser ter versões dele, você pode ter versões nesses migrations, tá? Dependendo do framework que você está utilizando, você pode ou não ter isso, ok? A abstração de banco. Então, nesse código, nesse caso de usar um ORM, você acaba ficando com um código mais genérico, né? Exatamente como uma das grandes vantagens é a possibilidade de trocar de banco com pequenas mudanças. Dependendo da troca, você consegue trocar somente mudando o dialeto de um banco de dados, tá? Então, assim, são pequenas atividades que você precisa fazer e trocar todo o banco de dados de uma aplicação. Coisa que se nós estivéssemos usando o SQL puro, a depender dos SQLs que a gente utilize, isso poderia se tornar uma tarefa extremamente penosa, tá? Bom, quais são as vantagens, né? A primeira vantagem que impacta diretamente é a produtividade, ok? Porque quanto menos código SQL você vai escrever, melhor, né? O desenvolvedor, ele, quando começa a implementar as suas soluções, muitas vezes, sem usar um ORM, ele tem que ter um conhecimento completo da base de dados, tá?
enquanto eu posso interagir com essa base de dados através de um ORM só sabendo os atributos de lá da tabela. Eu não necessito saber, por exemplo, alguns dados que podem ser manipulados, como por exemplo, fazer a dizer que o registro, quando foi que ele foi criado, quando foi que ele foi alterado. Isso aí pode ser feito automaticamente pelo ORM. Criar a chave, saber qual é a chave primária, tá? Isso aí às vezes o ORM cria sozinho. Então com alto incremento e tudo. Então são coisas que facilitam a vida do desenvolvedor, tá? Manutenção, nós podemos ver que uma das coisas que a gente vai ver aqui é que quando você utiliza o ORM, os códigos eles ficam mais limpos. Por quê? Porque às vezes basta um método, tá? Bem simples para ele fazer uma inclusão de dados, por exemplo, ou até mesmo select, certo? E você consegue visualizar melhor. Imagine um comando SQL imenso com select com vários campos e tal, às vezes fica ruim até de ler isso aí. E utilizando o ORM você consegue um código mais limpo e mais coeso, tá? E a outra questão é a abstração, ok? Então você trabalha com objetos em vez de strings SQL. Então nesse caso o programador talvez ele não tenha nem que ser bom em SQL, saber tudo sobre SQL. Só sabendo como é que ele manipula os dados, quais são os atributos e métodos que ele utiliza na classe daquele model, utilizando o ORM, ele pode muito bem manipular esses dados sem ter esse conhecimento especializado em SQL, tá? Mas e também a questão da portabilidade. É isso aí que a gente vem batendo nessa tecla desde o início, que ao se mudar de banco de dados, você exige pouquíssimas alterações e você consegue ter uma aplicação em pouco tempo utilizando outro SGBD. É. No entanto, existem algumas desvantagens de uso do ORM. Tá? A primeira desvantagem, talvez inclusive a mais gritante, seja a questão de performance. Ok? Por quê? Existem alguns comandos SQL que eles são extremamente complexos, tá? E talvez os métodos do ORM, mesmo os métodos com seus atributos ou suas propriedades, eles não consigam alcançar a complexidade de certos comandos SQL, de certas instruções SQL. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar conseguir esses dados da forma que ele conhece. E muitas vezes, essa forma que ele conhece não é uma forma otimizada, não é uma forma eficaz. Tá? Ele gasta talvez muito recurso para poder voltar dados para você, enquanto que um comando SQL puro bem otimizado poderia ter uma performance melhor, certo? Então, nem sempre o ORM vai ser o remédio para tudo. Tá? Dependendo do sistema e da complexidade dele, o ORM ele pode fazer gerenciar todo a sua parte de acesso a dados. Mas isso não significa que você possa, numa situação em que você tem uma instrução um pouco mais elaborada, você possa usar o SQL puro, tá? Lembrando que, ao se fazer isso, você pode ficar refém do banco de dados que você está utilizando. E numa decisão de mudança, você vai ter que refazer essas consultas, tá? A questão é que a complexidade do ORM ela fica oculta, ok? Então, como ele é transparente, muitas vezes você não sabe como é que ele está executando essas queries, né, essas consultas. E ele pode estar utilizando uma query bastante elaborada para fazer isso, que você com um SQL simples você conseguiria, tá? Porque ele segue lá um dicionário, ele segue lá uma padronização dessas queries. Então, como isso é transparente para o desenvolvedor, pode acontecer de você criar uma query que deveria ser simples e ele fazer uma query extremamente complexa, tá? E a curva de aprendizado. É,
geralmente nós aprendemos a lidar com SGBDs bem mais cedo do que aprendemos a lidar com ORMs, tá? Então você vai ter que ter toda uma curva de aprendizado para poder utilizar esses ORMs de maneira eficaz. Isso aí, ok? Não adianta só saber SQL, você também tem que estudar qual é a maneira, como por exemplo, fazer um select numa tabela que tem outras tabelas relacionadas a ela, certo? Os famigerados joins. Você, por exemplo, tem que estudar como é que você utiliza um método do ORM que faça essas junções, esses relacionamentos de tabela que você necessita, tá? Aqui só a título de informação, nós temos os ORMs bem populares para cada tipo de linguagem, né? No nosso caso, no Node.js, nós temos o Sequelize, que vai ser o ORM que nós vamos utilizar, tá? O Type ORM e o Prisma. No Python, você tem o SQL Alchemy e o Django ORM. No Java, você tem o Hibernate e o JPA. No PHP, você tem o Eloquent, utilizado pelo Laravel. E do Ruby, você tem o Active Records, utilizado no Rails, tá? No framework Rails. Então, concluindo essa parte teórica sobre ORMs, o ORM é uma ferramenta poderosa do desenvolvimento moderno com bancos de dados relacionais, tá? Então, ele aumenta a produtividade, como a gente viu, facilita a manutenção do código, especialmente em aplicações de médio a grande porte. Então, é imprescindível que você entenda como ele funciona, tá, por baixo dos panos, porque aí você consegue evitar problemas de performance e uma estrutura de dados mal otimizada, tá? Então, essa é uma explicação um pouco resumida sobre o ORM, a gente não vai se aprofundar muito, por quê? Porque a gente vai, na verdade, entrar aqui no Sequelize, ok? O Sequelize é que é o nosso ORM que a gente vai utilizar em Node.js. Então ele vai facilitar bastante o acesso a dados. Talvez tenhamos que escrever um pouco mais, porque para cada tabela do banco de dados nós vamos ter que criar um model. Tá? Nós vamos ter que criar uma classe que represente aquela tabela, ok? Mas fora isso, depois a operação com os dados fica bastante simplificada e bem mais enxuta de você conseguir visualizar. Então, começando com o Sequelize, né? Ele é um ORM para Node que facilita a interação entre aplicações JavaScript e banco de dados relacionais, tá? Com essa gama aí de banco de dados mostrado, né? Então ele abstrai essas complexidades do comando SQL e permite que o desenvolvedor manipule os dados através de objetos JavaScript, tá? Ele possui, né, o mapeamento objeto relacional, ele transforma as tabelas em modelos e linhas em instâncias. Então, cada vez que eu crio um objeto no ORM, esse objeto ele vai ser responsável, por exemplo, por uma linha do banco de dados. Ok? Ele tem suporte a múltiplos bancos de dados, nós vamos ver na prática depois que você só basta mudar uma linha de comando, uma ou duas linhas de comando no máximo, você vai ver que você pode passar, por exemplo, de um MySQL para um Oracle, sem mexer em muita coisa, tá? Ele faz uma sincronização de modelos, ou seja, toda vez que você cria, por exemplo, um novo objeto, né, uma nova classe que representaria uma nova tabela no banco de dados, ele vai fazer essa sincronização entre os seus modelos, tá, entre os seus objetos e o banco de dados. Então, se o banco de dados possui a tabela X, ou minto, se a aplicação foi criada a tabela X, ele vai fazer essa sincronização e criar a tabela lá no banco de dados também, tá? Você tem a questão de migrations, que você tem um controle de versão do esquema do banco. Então você pode, por exemplo, retornar o seu banco a uma versão anterior dele, através da opção dos migrations, ok? E você tem associações entre modelos.
Como no banco de dados relacional, você possui relações, né, do tipo 1 para 1, 1 para N para N e assim por diante. Você pode validar os seus modelos a depender dos atributos que você recebe. Você valida se aqueles atributos estão de acordo com o que o modelo requer, né? E ele tem um construtor de query poderoso, tá? Com suporte a joins, ordenação, paginação, etc. Ou seja, várias funções que seriam um pouco mais complicadas de fazer em SQL puro, ele já possui isso nativamente. Então, o join, por exemplo, pode ser uma coisa automática. Se você tiver duas tabelas que são selecionadas, quando você utiliza o ORM, ele automaticamente, na seleção dos dados de uma tabela, ele já pode selecionar todos os dados das tabelas ligadas a ela e trazer para você, por exemplo, uma consulta bastante completa. Tá? Bom, para instalar o Sequelize, é aquela forma como a gente sempre utilizou em NodeSQL, né? Basta você digitar o comando npm install ou npm i, o pacote Sequelize e um pacote chamado MySQL2, ok? Esse pacote MySQL2, ele é utilizado pelo Sequelize. Quando a gente instala, quando a gente da outra vez instalou o pacote MySQL, o nome do pacote era MySQL só. O Sequelize, por outro lado, ele utiliza esse pacote MySQL2 porque esse pacote talvez tenha funções que sejam reconhecidas só pelo Sequelize e assim por diante. O importante é saber desse tipo de instalação, tá? Bom, para fazer a conexão de banco de dados, a gente pode utilizar um arquivo próprio para isso, tá? Então, se a gente está usando o ORM, não faz sentido no meu arquivo da aplicação eu estar fazendo essa conexão. Tá? Essa conexão pode ser feita por uma classe à parte do banco de dados e eu só utilizo essa conexão no meu arquivo de aplicação. Tá? Com isso, eu separando essa lógica de modelos de banco de dados da lógica de negócios, eu estou melhorando a estrutura do meu sistema e adequando ele para o padrão de desenvolvimento MVC, que é o Model View Controller, tá? Onde todas essas funções elas ficam segregadas sem que uma interfira no funcionamento da outra. Tá? Então isso garante o desacoplamento das funções de controle e das funções de acesso a dados. Do modo como a gente estava fazendo nas outras aulas, o nosso controller estava acessando os dados, realizando operações de inclusão, alteração, coisa que não vai mais acontecer, tá? A nossa aplicação, nosso negócio, ele vai utilizar o pacote, ou seja, a classe relativa àquela tabela, e vai utilizar métodos dessa classe com essas operações de banco de dados. Então, como eu falei, né, a gente aprendeu anteriormente a realizar a conexão ao BD quando do carregamento da aplicação no arquivo de aplicação, né, o app.js. No entanto, dessa forma, ou seja, colocando o carregamento, a conexão do banco de dados no arquivo de aplicação, toda vez que essa aplicação ela é chamada, uma nova conexão no banco de dados é criada, tá? E o que é que acontece? Fazendo dessa forma, você pode atingir o limite de conexões de um banco e tornar o banco disponível para novos usuários, sem mencionar a questão da performance do banco de dados. Ou seja, pode causar conexão recusada, caso o banco de dados esteja configurado para um limite máximo de conexões simultâneas, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer utilizando o Sequelize é criar um pool de conexão. Significa o seguinte, que para cada conexão, a aplicação ela vai fazer somente uma conexão com o banco e vai gerenciar as conexões posteriores, tá?
que foram chegando as requisições de conexão. Ou seja, ela não vai mais fazer uma conexão para cada requisição de acesso ao sistema. Então, o próprio Node.js vai tratar as conexões como se fossem uma só. Ele não vai mandar aquele monte de conexão, porque agora a gente não vai falar direto com o nosso controller, tá? O controller a gente vai falar direto com o nosso model. Só o controller agora, de agora em diante, é quem vai conversar com o model, tá? Então ele verifica se já existe conexão aberta e reutiliza essa conexão para novas conexões, certo? Então, para o banco de dados, parece que só tem uma conexão vindo de tal servidor para o computador dele. Não há dupla conexão ou tripla conexão. Tá? Isso melhora muito a questão do gerenciamento de tráfego de uma rede. Então agora a gente vai à prática, certo? Nós vamos utilizar aquela mesma aplicação de livros que nós estávamos usando e dessa vez nós vamos usar o ORM, tá? Tanto para mapear nossas tabelas quanto para manipular os nossos dados, ok? Então até a próxima aula.